Olá, uma ótima noite para você aí de casa, tudo bem? O Aparecida Debate segue conversando com os ministros do atual governo. A conversa hoje é obrigatoriamente clara, afinal, o nosso entrevistado conhece os caminhos e os descaminhos das telecomunicações brasileiras. Engenheiro civil de formação, pernambucano, já foi presidente da Telebrás, executivo na Oi, tem 27 anos na área e assumiu em abril desse ano. Frederico de Siqueira Filho, ministro das Comunicações, já aparece aqui para a gente, a quem eu cumprimento e agradeço muito pela presença aqui conosco na TV Aparecida. Viu, ministro? É um especial de 20 anos e que estamos celebrando o canal de Nossa Senhora, por isso estamos abrindo esse espaço para os ministros do atual governo, para que também uma forma de prestarem contas do que estão fazendo cada um em seu ministério. Seja muito bem-vindo à TV Aparecida, uma ótima noite. Boa noite, Eduardo. Obrigado pela oportunidade de poder falar um pouco sobre todos os telespectadores da TV Aparecida. Muito importante para a gente poder prestar contas dos nossos 5 meses de trabalho à frente aqui do Ministério das Comunicações. E eu fico à disposição para os questionamentos e os esclarecimentos que a gente precisa fazer. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Para a gente esclarecer, ministro, está debaixo da asa do Ministério. Vamos lá. A Anatel, os Correios, a Telebrás, secretarias de radiodifusão e de telecomunicações. Ou seja, internet, telefonia, correspondência, TV, rádio. O senhor assumiu a pasta, como o senhor bem disse, em abril deste ano, vindo da presidência da Telebrás. Algo nas comunicações do Brasil surpreendeu o senhor? A gente já trabalha no setor de telecomunicações, como você falou, há mais de 26 anos. A gente tem uma história aí por vários momentos de transformação do setor. Então, para mim, a gente já vem acompanhando a evolução, a transformação, tanto para o setor de radiodifusão quanto o setor de telecomunicações. Então, muita coisa já foi feita, muita coisa vem acontecendo que está previsto nos contratos de concessão, nas autorizações que essas emissoras e que essas operadoras têm. E a nossa ideia aqui é apoiar e tentar acelerar para que esses projetos sejam implantados antes dos seus prazos estabelecidos em contrato. Ministro, o senhor tem 5 meses à frente do Ministério, né? Um tempo, acho que suficiente para entender tudo o que acontece com as telecomunicações do Brasil e apontar principalmente as soluções para eventuais problemas que são necessários serem corrigidos, né? Qual o maior desafio que o senhor avalia hoje? Seria integrar um país continental do tamanho do Brasil? Esse é um dos grandes desafios do Brasil e do Ministério das Comunicações, querendo ampliar e fortalecer a infraestrutura de telecomunicações, passando por ampliação da fibra ótica. Como o Brasil é um país continental, precisa de soluções de satélite para atender as áreas mais remotas do Brasil. Então, a gente vem trabalhando com essa iniciativa para poder ampliar essas tecnologias, integrar a cabos submarinos previstos para que cheguem no Brasil. Então, pelo tamanho da nossa costa, é importante que esses dados sejam trafegados também pela nossa costa marítima e também preparar toda essa infraestrutura para a chegada dos grandes data centers do Brasil. Tá? Então, isso é o fortalecimento da infraestrutura de telecomunicações. Quando a gente fala de conectividade, o principal propósito do nosso governo, do Ministério das Comunicações, é a ampliação da inclusão digital. Ainda existem milhões de pessoas que não têm acesso a esse serviço essencial. E hoje não existe desenvolvimento social sem inclusão digital. Então, essa é uma preocupação que a gente tem aqui no nosso dia a dia, para fortalecer essa ampliação, chegar aonde não chegou ainda. Então, só vai chegar se houver uma iniciativa do governo, do poder público, e a gente vem fazendo isso. E também fortalecer a radiodifusão no Brasil. Hoje, a gente entende que o rádio é muito importante, a TV aberta é muito importante, por isso que a gente se empenhou para que no início da nossa gestão a gente conseguisse entregar, junto com o decreto da TV 3.0,
assinado pelo presidente Lula no último dia 27 de agosto, agora, 2 meses atrás. Inclusive, esse é um assunto que eu vou querer detalhar com o senhor durante a nossa entrevista especial aqui no Aparecida Debate, mas muito bem lembrado pelo senhor, a gente vive hoje num mundo conectado, né? Todo mundo praticamente tem a internet à sua disposição e precisa se conectar de fato. Como é que está a cobertura da internet aqui no Brasil hoje? O senhor deu algumas pistas aí para a gente, mas eu gostaria que o senhor detalhasse mais. O que falta para conseguir esse 100% de conexão? O Brasil, por ser um país continental, ainda tem muita área remota. Tá? E a gente sabe que a fibra ótica seria a melhor alternativa, mas antes que a fibra chegue, a gente defende a ampliação da conectividade via satélite. Então, as operadoras tradicionais vêm cumprindo o seu papel, vêm fazendo seus investimentos. A gente está falando de investimento acima de 30 bilhões de reais ano. É muita coisa para o setor. É um setor que gera muito imposto em função das suas receitas acima de 500 bilhões de reais. Enfim, então, além disso, o Brasil precisa mais conectividade na zona rural. Então, as operadoras, através da tecnologia 4G, vêm cumprindo o seu papel, implantando essas novas torres de celular 4G na zona rural. A ampliação do 5G nas principais capitais, nos principais municípios, vem também em fase de execução, onde temos um desafio ainda com relação ao valor do aparelho, do smartphone, do 5G, que a gente vem trabalhando, pensando em algumas alternativas de incentivo para facilitar e baratear o custo desse equipamento 5G, e os provedores regionais que investem principalmente no interior do Brasil, ampliando a fibra ótica no interior do Brasil, é um outro instrumento que se tem no Brasil para fazer a ampliação dessa inclusão digital e fortalecer e ampliar essa infraestrutura de telecomunicações. Enfim, então o Ministério das Comunicações congrega todos esses atores, principalmente da iniciativa privada, para que a gente consiga aí entregar mais conectividade, mais inclusão e mais serviços digitais para essa população. Inclusão digital que hoje representa também inclusão social, né? Nos últimos tempos, ministro, se discutiu muito a regulamentação das redes sociais. Como é que o senhor enxerga isso, ainda mais pensando que as fake news têm sido muito utilizadas na desinformação? Esse é um tema que está sendo discutido no mundo como um todo, tá? E o Brasil iniciou essa discussão através do projeto de lei, da lei que foi sancionada no último mês pelo presidente Lula, que foi o projeto, a lei da adultização, do ECA digital, tá? E ali é o primeiro passo para o início desse processo de regulamentação. A gente defende, sim, assim como os outros veículos de comunicação, da radiodifusão e do setor de telecomunicações, são setores altamente regulamentados. Então, a gente também defende uma regulamentação para esses serviços digitais, para principalmente combater e penalizar aqueles que praticam fake news. Então, essa é uma preocupação. A gente está inserido nessa discussão. Isso não é um tema exclusivo do Ministério das Comunicações, é uma pauta que está sendo liderada na Casa Civil do Palácio do Planalto, como também na Secretaria de Comunicação Institucional e o Ministério da Justiça, por um tema que converge com vários ministérios e que impacta diretamente a população. Então, essa é uma preocupação que o presidente Lula e os demais ministros, colegas, estamos trabalhando para que nos próximos meses a gente consiga ter um texto, tá, para votação no Congresso Nacional. Vale ressaltar que o Congresso Nacional, que os deputados da Comissão de Comunicação também estão atentos à sensibilidade desse tema. Exatamente, gera um grande debate aqui no Brasil, né? Porque a gente tem visto fake news
se espalhando cada vez mais, inclusive ameaçando o próprio processo eleitoral aqui no Brasil. Isso não na última eleição, mas nas últimas eleições. Pergunto para o senhor, a regulamentação ela é necessária não para censurar, mas é para impor limites, né? O grande desafio dessa regulamentação é penalizar aquilo que pratica coisa errada nas redes sociais e nas plataformas, né? Então, o grande objetivo aí é combater a fake news. Ministro, mudando um pouquinho de assunto, em evento recente, em setembro, o senhor destacou dados sobre o crescimento do setor de telecomunicações aqui no Brasil. Crescimento de 2,4% no setor entre agosto de 2024 e julho de 2025. Geração de emprego subiu 4,5% no primeiro semestre de 2025, comparado com o mesmo período do ano anterior. O que esses números representam para a economia brasileira e para o cidadão comum? Eles são expressivos, né? Poderiam ser ainda melhores? Como é que o senhor avalia? Sim, são números bastante expressivos. O setor de telecomunicações, de infraestrutura de telecomunicações, impacta milhões e milhões de pessoas, influencia outros setores da economia no Brasil e no mundo, e a gente defende o fortalecimento do setor. A unidade do setor é muito importante. E as operadoras, as empresas, os fabricantes estão acreditando no Brasil, realizando seus investimentos. A comunidade internacional está de olho no nosso mercado, pela robustez do nosso mercado em função do tamanho da população e consequência das nossas demandas. Infraestrutura digital, infraestrutura de telecomunicações converge com vários setores da economia e a gente influencia vários setores da economia. É por isso a importância da nossa economia como influenciador do desenvolvimento do país. Então, a nossa forma de fazer gestão é uma forma de estar próximo da iniciativa privada, do setor produtivo, que esse sim acredita no Brasil, gera imposto e gera emprego, e com isso a gente consiga aí arrecadar novas receitas. Agora, ministro, pensando principalmente em telefonia móvel, a área sempre aparece entre as de maior reclamação. O senhor trabalhou na Oi no passado, né? O que acontece? Por que há tanta insatisfação, principalmente daquele que mais interessa, que é o consumidor? Esse é um desafio do setor de telecomunicações específico para a telefonia móvel no mundo como um todo. São milhões e milhões de transações diárias dentro dos sistemas das operadoras. As operadoras vêm, sim, desenvolvendo novas soluções, novas aplicações com inteligência artificial para tentar minimizar aí essas reclamações, essas falhas, não só na qualidade da prestação de serviço, como também no faturamento, na recarga, dos créditos, enfim. É um desafio do setor. A gente do Ministério de Comunicações, junto com a Anatel, acompanha mensalmente a evolução disso e que a nossa expectativa é que com investimento em novas tecnologias, em novos processos de data center, em novos processos de billing e faturamento, isso vem caindo e vai cair cada vez mais. Ministro, a gente está chegando ao final do primeiro bloco, ainda perguntando para o senhor sobre isso, que medidas concretas, né, o Ministério está tomando para reduzir essas reclamações, oferecer mais qualidade ao usuário? Isso é acompanhando os investimentos, tá? Hoje, eu acho que a penalidade é consequência de uma má prestação de serviço. O que a gente está fazendo, inclusive tem um programa do Ministério das Comunicações, que é o Blitz da telefonia, onde a gente acompanha a evolução da qualidade da prestação de serviço em determinada região e a gente dá uma oportunidade para que as operadoras possam fazer seus investimentos e melhorar a qualidade da prestação de serviço nessas regiões. Caso isso não aconteça, aí sim vem a penalidade, mas é a última instância, porque a gente entende que com o diálogo, demonstrando quais são as regiões que precisam melhorar e quais são os principais gargalos, as operadoras estão dispostas
a fazer seus investimentos, como também as operadoras entrantes. Existe aí as operadoras entrantes no interior do Brasil, que são os provedores regionais que vêm cumprindo o seu papel. E para complementar tudo isso, nós vamos lançar até o final do ano o novo leilão, que é o leilão dos 700 MHz, que é uma nova faixa de frequência, para complementar todas as operadoras de telefonia móvel, né, principalmente no interior do Brasil, para melhorar a capilaridade, demonstrar mais utilização para os usuários, né, melhorando a qualidade da prestação de serviço. Bem, a gente está chegando ao final do primeiro bloco. A Aparecida Debate faz uma pausa e volta daqui a pouquinho para continuar essa conversa com o ministro das Comunicações. Até já. O Aparecida Debate está de volta, hoje conversando com o ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho. Ministro, vamos continuar aqui a nossa conversa. Dados recentes mostram que apenas 37% dos imóveis rurais do Brasil possuem cobertura 4G completa e menos de 20% da área agrícola tem cobertura 4G e 5G. Menos de 15% das áreas rurais têm acesso ao 5G. Como é que o governo pretende enfrentar essa desigualdade? Existe uma meta que está sendo executada pelas operadoras em função do último edital que aconteceu para a implantação do 4G em zona rural. Tá? Então, mais ou menos em 25, em torno de 1.500 distritos da zona rural serão cobertos com 4G, mais 1.500, totalizando em torno de 7.500 distritos nos próximos anos, tá? Para a conclusão da cobertura do 4G. No 5G, começou a partir das principais capitais, dos grandes centros, dos grandes municípios, que também vem sendo executado isso, mas para acelerar ainda mais a implantação do 5G, nós, do Ministério das Comunicações, vamos lançar um novo leilão, um novo edital, e esse leilão deve acontecer ainda em 25, que é a nova faixa dos 700 MHz. O que quer dizer isso? Essa faixa vai permitir uma maior capilaridade, uma cobertura maior, principalmente na zona rural, no interior do Brasil, onde não tem. Né? E essa frequência, e essa faixa de frequência, será complementar à existente atualmente. Então, a gente acredita que com essas ações e o que está sendo feito pelas operadoras mais tradicionais, como também as novas entrantes, a gente está falando que, além das 3 grandes operadoras que têm atuação nacional, existem as operadoras regionais. Então, lá no Nordeste, já tem uma em execução, já sendo a 4ª operadora do Nordeste. No Centro-Oeste está em fase de execução, então terá também a 4ª operadora. No Sudeste, da mesma forma. Enfim, cada região do país tem uma 4ª ou uma 5ª operadora também. E essas operadoras iniciam suas operações partindo do interior, partindo das zonas mais remotas. Né? Então, a gente entende que essas operações, essa tecnologia serão complementar àquela existente hoje, facilitando a maior capilaridade e atendendo essa população que ainda não tem acesso ou se o acesso é com baixa qualidade. Ministro, entre as metas do governo estão atingir 100% de cobertura 5G em cidades com mais de 200 mil habitantes até 2026, ano que vem. Meta de 75% de cobertura em áreas rurais até 2030. Quais estados do Brasil vivem situação mais crítica com relação a esse acesso? Alguns estados do Centro-Oeste, porque retardou o início das operações dessa 4ª operadora entrante, tá? Como também no norte do país, pela região, pela geografia da região, pela dificuldade de acesso, mas que também a gente está acompanhando essas tratativas, o início dessas implantações, para que em 2026 a gente consiga já ter um resultado positivo com relação a essas iniciativas. Ministro, falando da região norte, né? Esse ano
nós temos esse grande evento mundial, que é a COP30, a Conferência do Clima da ONU, né, que vai acontecer em Belém, no Pará. O Ministério está preparando toda essa infraestrutura local, até porque vão ser recebidos convidados de fora, chefes de Estado, são vários, né? Então vai precisar mesmo de uma infraestrutura adequada para essa transmissão e essa conexão com o restante do mundo. O Estado reclama ainda da qualidade da internet. O que está sendo feito por lá para garantir essa qualidade durante o evento? Essa é uma prioridade do nosso governo, o sucesso da execução dos serviços públicos da COP30. E olhando aqui para o nosso Ministério, o Ministério das Comunicações, nós, juntamente com as operadoras de telefonia e os provedores de internet regionais e nacional com atuação lá, está todo mundo engajado e empenhado, e os investimentos, parte já foram concluídos ou serão concluídos nos próximos 30 dias. Tá? E o que é isso? É a ampliação de novas torres de telefonia celular para que mais usuários, de forma concentrada, possam conseguir fazer ligações simultâneas na tecnologia 5G, com grande processamento de banda de forma simultânea. Tá? Então, investimentos foram feitos com isso, ampliação de data center para processamento desses dados, nessas regiões que vão fazer parte da COP30, que, como o presidente Lula falou, que é a COP da verdade, tá? Onde o mundo estará de olho lá, né, em Belém do Pará, no estado amazônico. Em paralelo a isso, nós também estamos conectando a região amazônica através do programa Norte Conectado, das infovias subfluviais, que liga Belém a Macapá, que liga Manaus a Boa Vista, enfim. Então, e é um projeto extremamente sustentável, que será exposto, onde o mundo poderá entender e conhecer o tamanho do projeto Norte Conectado através das infovias fluviais. Tá? Então, assim, estamos sim de olho, engajado, fazendo monitoramento das nossas implantações para que, com certeza, a infraestrutura de telecomunicações será percebida, será atendida, assim como foi feito nos outros eventos de grande concentração e de grande visibilidade mundial. Então, o Brasil consegue sim fazer, a exemplo das Copas do Mundo, de Olimpíadas, né, eventos como o BRICS, G20, com grande concentração de pessoas. A gente sabe que na COP30 temos um desafio adicional pela infraestrutura que existia na região. Mas o Brasil, o governo do Brasil, vem fazendo o dever de casa, preparando essa infraestrutura. Eu não tenho dúvida que a COP30, a COP da Verdade, será um evento de muito sucesso, onde o povo brasileiro terá orgulho do que será apresentado na região amazônica. E essa infraestrutura, ministro, é algo que vai permanecer para aquela região do nosso país, Belém, no Pará? Com certeza, na sua grande maioria, sim. Tá? Essa infraestrutura ficará à disposição da população de Belém e do Pará. Então, isso é muito importante. Isso é o resultado de um evento como esse. Além daquele momento da realização do evento, é a infraestrutura legada que a gente deixa para a população da região. Ministro, o Ministério está desenvolvendo, o senhor já falou, mas agora eu vou pedir para o senhor detalhar um pouco mais para a gente aqui que está acompanhando o Aparecida Debate, o Plano Nacional de Inclusão Digital. Como é que esse plano vai funcionar? Quais são os seus principais objetivos? Essa é uma prioridade do nosso governo, do governo do Brasil, do governo do presidente Lula, que é a ampliação da inclusão digital. Então, uma das nossas iniciativas é entender quais são os ministérios que demandam esses serviços digitais, né? Aonde a gente precisa conectar. Então, a gente teve a oportunidade de conversar com a ministra Margarete, que é a ministra da Cultura, e ela tem uma iniciativa lá sobre os pontos de cultura digital. Conversamos com a ministra Marina, do Meio Ambiente, e existe o tema da Amazônia Conectada. Conversamos com o ministro Paulo Teixeira, ministro da Reforma Agrária,
existe a necessidade de conectar os assentamentos rurais, áreas quilombolas, áreas ribeirinhas. Então, tomamos a decisão de reunir todos esses dados, definir qual é a demanda por região, em função das demandas desses ministérios envolvidos, e, a partir daí, a gente definir a tecnologia, definir, né, essa demanda tecnológica para que a gente consiga chegar nessas regiões, otimizando recursos, otimizando mão de obra, para que a gente consiga conectar mais pessoas através da iniciativa do Ministério das Comunicações. Então, esse é o resultado. O resultado vai ser um grande plano integrando vários ministérios com o mesmo propósito, que é incluir digitalmente essa população que ainda não tem acesso a esses serviços digitais. Ministro, eu quero tocar no assunto com o senhor de extrema importância agora, a Estratégia Nacional de Escolas Conectadas. Tenta garantir a conexão para fins pedagógicos em todas as escolas públicas de educação básica. A meta de conectar aproximadamente 138 mil unidades de ensino até 2026, o ano que vem. A iniciativa já levou a internet para quantos por cento das escolas aqui no Brasil, ministro? Nós já ultrapassamos 65% de entrega dessa conectividade. E a gente acelerou isso em 25. Então, existia um desempenho de entregas até 24 e a partir de 25 a gente vem acelerando, porque sim, a gente tem um compromisso com a população, o presidente Lula tem um compromisso com o nosso povo de fazer essas entregas até ano que vem, 2026. E para isso a gente mobilizou muita gente. Né? Os recursos já estão disponíveis e a gente vem fazendo acompanhamento quinzenal dessas ações para poder garantir com que mais escolas estejam conectadas no menor espaço de tempo. Tá? Essa é uma prioridade do Ministério das Comunicações. Diferentemente do Plano Nacional de Inclusão Digital, a Estratégia Nacional das Escolas Conectadas já estavam definidas. E para o Plano Nacional de Inclusão Digital, a gente está pegando todos esses pontos, exceto escolas, porque para as escolas já tem um programa definido, que já está em execução, já tem orçamento, e já tem monitoramento, enfim. O que a gente está propondo agora é que essas outras entidades, esses outros ministérios que precisam também de conectividade, a gente consiga incluir nesse plano, com o objetivo de dar visibilidade, facilitar a gestão, que através de indicadores de qualidade a gente consiga monitorar a implementação e a velocidade dessas entregas. Ministro, ainda nessa linha, o programa Computadores para a Inclusão alcançou a marca de mais de 65 mil equipamentos distribuídos. Pergunto ao senhor, né, quem que recebe esses computadores, quais são os resultados práticos dessa iniciativa? Esse é um dos programas do Ministério das Comunicações. São computadores que estariam sendo descartados, não é, para os lixões, e aí, através dos centros de recondicionamento de computadores, esses computadores passam por essas instituições e aí eles voltam para a sociedade, para as comunidades já recondicionados, em pleno estado de utilização, para contribuir com a inclusão digital, além da conectividade. Ministro, sobre a política de conectividade em rodovias, como é que funciona? Explica para a gente quantos quilômetros de estradas já foram contemplados por esse programa. Isso é uma necessidade da nossa população, e aí a gente entende isso. Conversamos com as operadoras, tá? E dentro dos nossos planos de metas e investimentos, a gente incluiu essas rodovias. Tá? Então, vem em execução, a gente já lançamos 3 leilões que envolveram as rodovias e vamos lançar agora a Política Nacional de Conectividade em Rodovias em parceria com o Ministério dos Transportes. Isso é mais uma iniciativa em parceria com outro ministério, porque o Ministério dos Transportes pensa a política pública de rodovias,
fazendo novas concessões, novos leilões, e a gente quer incluir esse tema de conectividade nesses processos em comum acordo com o Ministério dos Transportes, já que os investimentos serão realizados em estradas e também a expectativa nossa é que será realizado em conectividade para cobrir essas rodovias. Como é que vai funcionar, ministro, esse programa? Existe uma demanda já onde nós vamos começar pelas rodovias federais. As rodovias federais serão contempladas já de imediato. Então, são em torno de 8 mil, se não me falha a memória aqui o número, que serão contempladas, tanto no novo leilão dos 700, como também nos últimos que fizeram. Tá? Então, será iniciado através das rodovias federais. Última pausa aqui no Aparecida Debate. Daqui a pouco a gente volta para conversar com o ministro das Comunicações, que gentilmente está atendendo aqui a TV Aparecida, prestando contas de assuntos relevantes e que interessam diretamente ao povo brasileiro. Quando a gente fala de internet, de inclusão digital, de telecomunicações, interessa a todos nós. Voltamos com o Aparecida Debate, que hoje conversa com o ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho. Ministro, o último bloco aqui da Aparecida Debate, a conversa está muito boa, né? E a gente vai aprendendo um pouquinho mais de tudo que está sendo feito pelo governo federal em prol das telecomunicações aqui no Brasil. Agradeço mais uma vez a presença do senhor. Uma das políticas anunciadas, o senhor até citou isso na nossa entrevista, foi a nacional de data centers. Por que data centers são estratégicos para o Brasil? Qual o objetivo dessa política? Até para que o amigo em casa que está acompanhando a Aparecida Debate ainda não conhece um pouquinho desse termo, né, data centers. O que é, afinal? Data centers são equipamentos para armazenar os dados que são trafegados, as mensagens que são trafegadas dentro das redes de telecomunicações, das plataformas digitais, das redes sociais. E é muito importante esses investimentos estrangeiros no Brasil e o que o Ministério das Comunicações, junto com o Ministério da Fazenda, com o Ministério de Minas e Energia, com a Casa Civil, com a Vice-Presidência da República e com a Secretaria de Comunicação Institucional, preparando um grande ambiente regulatório com incentivo fiscal para ser mais atraente para esses investidores. E nós, do Ministério das Comunicações, estamos preocupados com a infraestrutura de conectividade para receber esses equipamentos. Tá? Além desses equipamentos serem elementos de redes de telecomunicações, eles congregam aí essas iniciativas e esses dados para o funcionamento do mundo digital, das plataformas. E para que esses equipamentos cheguem no Brasil, essa infraestrutura precisa estar adequada. E é assim que a gente está fazendo. Então, no dia 9 agora, próxima quinta-feira, vamos realizar um workshop internacional para ouvir do mercado o que é que o governo pode fazer para melhorar essa infraestrutura. Como é que o Brasil pode ser mais atraente para receber esses equipamentos. Por quê? O mundo, a comunidade internacional está de olho no Brasil em função do nosso tamanho territorial, do nosso volume de água que se tem para funcionar por conta da refrigeração dessas máquinas de ar-condicionado que fazem funcionar esses equipamentos, como também da disponibilidade de energia e energia renovável. Não é porque um grande atrativo para esses equipamentos é o consumo de energia. E como o Brasil vem gerando muita energia renovável, esses equipamentos podem consumir essas energias que estão sendo geradas pelos parques eólicos, pelos parques de energia solar, pelas nossas hidrelétricas que geram energia também, enfim. Então, esse equipamento é muito importante e a gente defende que o Brasil poderá ser um grande hub de data center para a exploração de serviços para a América Latina. Então, é dessa forma que a gente está tratando desse tema, trazendo a iniciativa privada para próximo do Ministério das Comunicações e do governo, né? Assim como algumas iniciativas já foram feitas. O presidente Lula assinou a medida provisória do Redata,
que concede benefício fiscal para esses investimentos internacionais em equipamentos para a construção de data center. E a gente está com expectativa muito grande para que a gente consiga ser um grande hub para esses equipamentos no Brasil. Agora eu vou convidar o senhor para falar de um assunto que sem dúvida nenhuma, é um grande desafio do atual governo, como também dos governos anteriores. Vamos falar dos Correios, ministro. A empresa teve um prejuízo recorde de 2,6 bilhões de reais em 2024 e o primeiro semestre de 2025 já acumula um prejuízo de 4,4 bilhões, o pior resultado da história da empresa. O senhor descartou a privatização em junho, privatização que vem sendo comentada há muito tempo, né? Mas como o Ministério pretende reverter essa situação sem privatizar a empresa? Sim, a marca Correios, a empresa Correios, é um orgulho nacional. É uma das marcas mais valiosas do Brasil. E ela tem um atendimento no Brasil, nas áreas mais remotas onde ninguém chega. Então a gente defende sim o futuro dos Correios como uma empresa estatal, prestando um serviço postal onde ela é a única que consegue fazer a universalização. É um serviço que é muito importante e essencial para a nossa população. E o que a gente defende é uma reestruturação, como já vem sendo feito. Houve já a mudança da presidência, é um gestor extremamente técnico, competente, que tem uma história no serviço público, no Banco do Brasil, passando por vários cargos naquela instituição, e agora o governo está unido em função desse novo momento dos Correios. E o que precisa ser feito, que já está sendo feito, é a análise do seu custo operacional. A gente está de olho em novas receitas, novos serviços, com novas tecnologias, para que a gente consiga posicionar os Correios como sendo uma empresa de logística que presta um serviço essencial para a nossa população. O segredo está justamente aí, ministro, modernizar a empresa? Exatamente. Modernizar a empresa, investimentos em tecnologia, para conseguir aí prestar novos serviços, né? Novos serviços digitais também, já que o mercado eletrônico cresce muito rápido no Brasil e pelo tamanho territorial, pelo tamanho continental do nosso país, a gente defende os Correios fortes e descentralizados. Ainda falando sobre essa situação financeira, a direção dos Correios culpa a gestão anterior por sucatear a empresa. O governo atual está há 3 anos aí. Enfim, tem saída para essa situação financeira dos Correios, para não ter a necessidade de privatizar a empresa? Sim, a gente defende um pouco uma empresa forte e, como você falou, essa empresa ia ser privatizada lá no governo anterior. Então, a empresa foi realmente sucateada, porque não houve investimentos, não existia perspectiva para a empresa naquele momento. E o que está sendo feito no nosso governo, no governo do presidente Lula, é o fortalecimento dessa companhia. Algumas ações foram feitas de ajustes, mas que não foram suficientes. E a gente tem uma expectativa que a chegada do novo presidente, né, da nova diretoria, a gente vai conseguir, sim, mudar a trajetória da companhia, focada em novas receitas e redução de custos. Tenho só mais uma pergunta para o senhor sobre os Correios. Em seguida, a gente vai passar por um assunto que interessa muito ao povo brasileiro. Já foi anunciado, como o senhor disse na entrevista, que é a TV 3.0. Mas ainda sobre os Correios, o plano de reestruturação prevê entrada em novos mercados. Eu cito aqui, ministro, banco digital, marketplace, seguros, conectividade. Isso deve acontecer de fato? Quando que essas medidas começam a gerar receita? Com certeza, essa é uma prioridade da nova gestão, esses novos serviços. O Correios tem a maior capilaridade do Brasil em termos de ponto de atendimento. E o que está sendo feito é uma integração com novos serviços, com novas plataformas, para que otimize aquele espaço físico que existe na maioria das cidades brasileiras. Tá? Então, a nossa expectativa é que já a partir do início do ano que vem, essas novas receitas já sejam contabilizadas
através de novos valores, de novos serviços com valor agregado. Como você falou, comércio eletrônico, banco digital, banco postal, utilizando aí, otimizando esses recursos para gerar novas receitas, já com custos pré-estabelecidos. Agora falar dela, né, que está gerando tanto assim interesse coletivo da população brasileira. Vem aí a TV 3.0. Ministro, eu vou pedir para o senhor explicar, para quem em casa ainda só ouviu, mas não sabe o que é de fato a TV 3.0, quais são as vantagens principais dela? A TV 3.0 é a evolução da TV digital. Assim como houve a transição da TV analógica para a digital lá atrás, em 2007, se não me engano, a gente está propondo aí a nova fase da TV. Por quê? O mundo mudou, a forma de ver TV está mudando, e aí nossa expectativa é que com esses serviços de valor agregado, com essa interatividade, isso vai se tornar ainda mais atrativo. Será uma TV, a TV continuará aberta, gratuita, e a tecnologia vai permitir mais qualidade, um som imersivo, onde dentro de uma família, aquelas pessoas que têm uma necessidade especial auditiva, dentro da mesma sala, dentro do mesmo sofá, através de um equipamento específico, poderá, sim, poder visualizar e fazer parte daquele momento em família, daquele entretenimento. Uma TV onde o anunciante vai estar mais próximo do telespectador, onde aquela família ou aquela pessoa que está assistindo um jogo de futebol e quiser, e por algum motivo saiu da sala no momento do gol, poderá, quando voltar de bate-pronto, fazer o replay daquele gol através do seu controle que estará disponível ali. Quem está assistindo um programa de auditório que precisa fazer uma votação daquilo que você entende que é melhor, né, de forma interativa, poderá assim ser feito. Aqui você está vendo a novela, de repente gostou de uma camisa, gostou do equipamento, gostou de uma geladeira, automaticamente você pode ali fazer uma compra online e imediatamente isso vai para aquele fornecedor que entra através do mercado eletrônico despachado para a sua residência, gerando mais comodidade. Enfim, é uma forma diferente de interagir com esse público. Para o anunciante, a emissora vai poder fazer uma propaganda segmentada por região, por município, pelo aquele perfil do usuário, sendo mais assertivo na comunicação. Enfim, é uma interação, onde a nossa expectativa é que já a partir de 2026, isso já estará à disposição da nossa população, para parte da nossa população. É sobre esses prazos que eu queria conversar com o senhor, né? O decreto que regulamenta esse sistema foi assinado pelo presidente Lula em agosto, né? Agora deste ano. O governo promete que as primeiras transmissões têm início no primeiro semestre de 2026. O senhor acabou de falar a tempo da Copa do Mundo. A fase preparatória deveria ter sido concluída agora em 2025, mas ainda estamos apenas em estações experimentais em São Paulo e Brasília. O cronograma será cumprido, ministro? Com certeza, essa é uma expectativa não só do governo, mas também das próprias emissoras que estão aderindo à nova tecnologia. Então, esse é um momento que as empresas estão fazendo suas adaptações, fazendo seus investimentos em compra de transmissores que permitam viabilizar essa tecnologia, que para o início do ano que vem, essas capitais que irão receber essas prestações de serviço já entre em operação provisória, né? Onde os testes irão acontecer na sua amplitude maior, né? Já com os equipamentos, já com os receptores dessa tecnologia, para que nos meados de 26, lá pela Copa do Mundo, que você falou, isso já entre em operação comercial para essa população dessas cidades que irão receber essa tecnologia já no primeiro momento. Ministro, só para a gente concluir, uma das grandes preocupações, né, de todos é quanto que vai custar para o brasileiro
Fala-se em conversores que podem chegar a R$ 400 por aparelho, fora o preço das TVs novas. Como é que o governo deve amparar essa questão? Essa é uma grande preocupação do nosso governo e vale ressaltar que a tecnologia atual, as TVs atuais vão funcionar em paralelo a essa nova tecnologia. Então, para a população, não terá nenhum problema, nenhuma descontinuidade desse serviço, caso o consumidor não opte pela mudança da tecnologia. Caso o consumidor tome a decisão de mudar, são duas formas. A mais simples é sim com um conversor, que esse conversor, em função da demanda, esse preço está sendo estabelecido. Nós, do governo, estamos buscando uma alternativa para que incentive esses fabricantes a aumentar a sua produção no Brasil e, com isso, baratear esse valor. E a segunda opção é, sim, através de uma TV já com essa tecnologia, tá? Que a gente também está incentivando os fabricantes, a chegada de novos fabricantes para a produção no Brasil dessas TVs com a nova tecnologia. Então, são três opções. Ou não muda nada e fica do jeito que está, né, com a tecnologia existente, com as TVs atuais. Caso tome a decisão para alterar, tem a possibilidade de conversores onde nosso governo está buscando alternativas para incentivar e reduzir esses custos, e a compra de equipamento novo, sim, a mais para o próximo ano, quando a indústria de TVs também se adaptarem com a nova tecnologia. Sem dúvida nenhuma, né, ministro? Uma grande inovação, porque apesar de toda a tecnologia, principalmente quando a gente fala de celular, de internet, é na TV que a família continua reunida, né? Então é muito importante que haja essa inovação de fato. Quero agradecer muito, viu, a participação do senhor conosco aqui no Aparecida Debate. Foi dado esse espaço para a gente conversar e a gente fica aqui sabendo de mais ações do Ministério das Telecomunicações. Então, por favor, o senhor se sinta à vontade para as considerações finais. Eu agradeço a participação do senhor aqui conosco no canal de Nossa Senhora, completando 20 anos. Muito obrigado, Eduardo, pelo tempo, por permitir com que a gente consiga esclarecer e prestar conta das ações do nosso Ministério nesses 5 meses de trabalho que a gente está à frente da pasta. E a gente continua aqui muito empenhado, engajado para fazer as entregas que a gente tem para fazer em 25 e em 26 ainda, que esse é o compromisso que a gente assumiu com o presidente Lula e que o presidente assumiu com o povo do Brasil. Enfim, então conta com a gente aqui, a gente fica à disposição e a gente volta a falar nos próximos meses, prestando contas aí com as nossas ações. Muito obrigado. E a gente continua aqui à sua disposição. Lógico que eu falei Ministério das Telecomunicações, Ministério das Comunicações, mas que cuida das telecomunicações aqui no Brasil. Uma boa noite, bom descanso para o senhor, seja sempre bem-vindo aqui na TV de Nossa Senhora. E assim encerramos o Aparecida Debate de hoje. Reveja esse e outros programas no canal da TV Aparecida no YouTube e no nosso Instagram, @TJAparecidaOficial. Além das notícias e bastidores da programação, você em casa também pode sugerir temas para a gente debater toda terça-feira. Aparecida Debate fica por aqui. Boa noite para você, um ótimo descanso. Até a próxima.